que Jesus ensina sobre ansiedade? Então, abram em Lucas capítulo 12, nós vamos ler do verso 22 ao verso 34. Vamos fazer uma pesquisazinha aqui, básica. Levante a mão aqui, quem é ansioso? Tá bom? Então, Lucas capítulo 12, Jesus vai falar sobre a questão da ansiedade, né? Jesus não está de brincadeira não, hein? Ele vai pegar a gente aqui hoje e vai dar uma torcidinha leve, para não quebrar o pescoço do miserável. Então diz assim a Bíblia, verso de número 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despesa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem, eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Jesus, alguns versículos anteriores, ele tratou da questão da avareza. E agora Jesus faz uma transição da avareza para a ansiedade.
Se a avareza é a ameaça do muito, a ansiedade é a ameaça do pouco. Então, se na avareza, Jesus disse que o rico se perdeu por esquecer de Deus e confiar em si mesmo, agora na ansiedade, Jesus vai advertir os seus discípulos para que eles não sejam incrédulos e confiem no cuidado de Deus sobre as suas coisas terrenas. Dito isso, eu quero passar aqui algumas lições para vocês que eu acho de suma importância no que diz respeito à ansiedade. Em primeiro lugar, no verso de número 22, Jesus ele faz uma advertência. Ele adverte os seus discípulos a não ficarem ansiosos pela vida. Ele diz que nem ao que haveis de comer, e muito menos pelo que haveis de vestir. Então, ao invés dos discípulos colocarem seu coração e a sua devoção na provisão, eles deveriam colocar o seu coração no provedor. O que é mais importante para nós, irmãos, sabermos é que nós não devemos nos relacionar com Deus só pensando na provisão que esse Deus tem para nós. Nós devemos ir ao encontro de Deus buscando o provedor e não a provisão. Então, o diálogo que Jesus vai estabelecer aqui nessa temática é de que eles estavam preocupados com vestuário, com roupa, com comida, com alimentação, com casa, com dinheiro, com as economias. E aí Jesus então ele faz essa advertência: vocês por favor não andem ansiosos pela vida de vocês. E aí Jesus ele explica no verso 33. Jesus diz que preocupar-se com o alimento, preocupar-se com as vestes, é dedicar atenção maior ao que é menor. Por quê? Porque o corpo e a vida valem mais do que o alimento e as vestes. Ora, o raciocínio é óbvio. Se Deus cuida da vida e do corpo, por que deveríamos ficar ansiosos quanto ao que haveis de comer e de vestir? Então, olha que interessante, no verso 24, Jesus ele conta aqui uma parábola para ilustrar a questão da ansiedade. E é interessante que Jesus ele ordena que os seus discípulos observem duas coisas nessa parábola. A primeira delas, Jesus ordena que eles observem os corvos. Porque os corvos, apesar de ser aves impuras, elas recebem o cuidado de Deus. Verso 24, observai os corvos. Eles não semeiam, eles não ceifam, eles não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Os corvos, meus irmãos, eram aves consideradas impuras na Bíblia. Não fazia parte daquela categoria de aves que o judeu podia criar ou cultivar. O judeu não podia chegar nada próximo ao que era impuro. Então, Jesus pergunta: vocês não valem mais do que as aves? Ora,
Se Deus cuida das aves impuras, Deus também cuidará de vocês. Outra observação, verso 27. Observem os lírios. Jesus deixa claro, ele deixa de falar das aves impuras para falar das flores mais limpas que existem no campo, que é os lírios. E o texto diz que os lírios não fiam, não tecem, contudo nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva que está no campo com uma duração tão curta, quanto mais Ele cuidará dos seus discípulos. Ele chama esses discípulos de homens de pequena fé. Então, ao falar sobre ansiedade, Jesus está dando 2 exemplos aqui. Eu cuido até das coisas impuras. Não cuidaria de você, que é lavado e remido no sangue de Jesus? Eu cuido até das coisas que têm duração, sim, curta. Que é uma flor que nasce, aí vem lá o passarinho, belisca, tira o néctar dela, no outro dia ela morre. Então, não vou cuidar de vocês? Bem, dito isso, meus irmãos, havia uma inquietação no coração dos discípulos. O texto diz que eles estavam entregues a estas inquietações. Quais inquietações era essa? O que incomodava tanto os discípulos? Era sobre o suprimento das necessidades básicas deles. O que haveis de comer e o que haveis de vestir. Essas necessidades básicas levaram os discípulos a ficarem inquietos. E uma alma inquieta é uma alma desassossegada, uma alma inquieta que fica muito preocupado com o futuro, evidencia uma incredulidade. Pessoas que vivem muito preocupadas com o seu futuro, podem estar demonstrando com isso uma evidência de incredulidade, porque Deus disse que ia cuidar. O cuidado de Deus é intencional. Então, ao invés de nós nos rendermos a essas inquietações, que muitas vezes nos leva à incredulidade, nós devemos nos fortalecer no entendimento do caráter bondoso de Deus, que sempre supre as necessidades dos seus filhos. Jesus prometeu cuidar de nós, igreja. Jesus prometeu estar com você todos os dias. Ai, pastor, esse ano foi difícil. Foi difícil para você e para 200 milhões de brasileiros. E para mais de 2 bilhões de habitantes no planeta Terra. Teve gente que perdeu família, teve gente que perdeu pai, perdeu mãe, perdeu primo, perdeu cunhado. Teve gente que perdeu emprego, teve gente que perdeu um monte de coisas. Esse ano foi um ano melancólico. Um ano, talvez você não tenha produzido tudo que você gostaria de ter produzido. Talvez você viveu a maior parte desse tempo com medo, deprimido, isolado. E aí aumenta a ansiedade. E a ansiedade nos leva ao que comer. Então, as inquietações, Jesus diz
que a gente pode vencê-las com uma prioridade. Como que vencemos essa inquietação? Olha o antídoto no versículo 31. O antídoto para vencer as inquietações que são geradas pela incredulidade é buscar, antes de tudo e em primeiro lugar, o reino de Deus. Quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas necessidades. Quando nos voltamos a Deus em adoração, quando nos voltamos a Deus em serviço, Ele se volta para nós para suprir as nossas necessidades. Por isso que Ele sai acrescentando tudo. O que Ele está precisando? Ele está priorizando o reino? Do que Ele está precisando? Eu vou lá e acrescento. Então, no verso de número 32, quando nós priorizamos o reino de Deus, nós recebemos uma herança. E aí a herança diz que é o próprio reino de Deus. Vamos ler todos esse versículo. Nós vamos trocar a palavra pequenino rebanho. Você vai colocar o seu nome, tá bom? Então você vai ler assim: não temais, vamos lá. Não temais, ó Dimas, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O medo é o sentimento mais democrático do nosso coração. Jesus está dizendo, em vez de você se render ao medo, preocupado com as coisas materiais, preocupados com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, Jesus está nos lembrando que, embora sejamos um pequenino rebanho, Deus nos deu o seu reino. Ele deu. Não há meritocracia. Ele não deu o reino porque você é o cara, porque você é bom, porque você é consagrado, porque você faz boas obras, porque você é um ungidão, porque você fez votos com Deus. Não, não é meritocracia. Ele deu porque Ele é um Deus gracioso. Se Ele deu até para o pequenino, imagina para o grande. Então, nós temos que nos livrar da ansiedade, priorizando o reino de Deus. Não se preocupe com as coisas, estão tudo encaixadas. A tua vida está encaixadinha. Deus está cuidando de você. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que nós precisamos. Então nós não vamos agir que nem um ímpio que fica desesperado, que não sei o quê. Não. Nós sabemos no Deus que nós temos. Amém? Verso de número 33. Em vez de nós nos apegarmos aos bens materiais, Jesus está falando que você deve investir em tesouros mais excelentes. Você deve investir em tesouros permanentes. A palavra aqui usada é tesouro inextinguível. Jesus ele faz uma afirmação categórica, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o coração de vocês. Jesus está querendo dizer que há uma conexão entre bens e coração. Aonde está o teu tesouro? Se o teu tesouro está no que há vez de comer e no que há vez de vestir, você será uma pessoa ansiosa para o resto da sua vida.
sempre preocupado com isso. Ah, eu estou preocupado. Por quê? Porque o meu iPhone é o 10 e já lançou o 13. Porque o meu carro que eu comprei, o modelo dele, não tinha espelho elétrico, e agora o novo tem, eu preciso ter o espelho elétrico, entendeu? Estou preocupado porque eu preciso, a pessoa entra nessa neura de sempre querer buscar atualizar-se com coisas, né? Os nossos antepassados compravam uma Brasília, um Fusca, andava 30 anos com o carro. E durava, né? E durava. Geladeira durava, micro-ondas durava. Bem, micro-ondas não tinha naquela época, né? Mas tudo durava. Tudo era... os bens eram mais... As pessoas eram menos ansiosas por essa loucura de... Hoje não, né? Hoje... E aí as pessoas vivem... Ontem estava mostrando nos jornais a rua que vocês tanto amam aqui em São Paulo, 25 de março, né, Emilson? Você vira e mexe, eu vejo o Emilson com a Renata lá. Olha, lotado, 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 essas pessoas preocupado com o que é a vez de comprar, preocupado com o que é a vez de vestir, preocupado com o que é a vez de comer, e muitas vezes esquecendo que a prioridade é o reino de Deus. Olha que interessante no verso 29. Jesus ele diz que a ansiedade é destrutiva. Aqui no texto há uma palavra chamada inquietações. O que significa inquietação? Anota aí para você não esquecer. Constante suspense. E o que significa a palavra ansiedade? A palavra ansiedade significa estrangular, estrangulamento. Ou seja, a pessoa que vive ansiosa, ela vive estrangulada pelas pressões cotidianas e vive em constante suspense, gerando nela muitas vezes o que os psicólogos falam, é uma esquizofrenia existencial. Nada mais alegra aquela pessoa. É muito comum as pessoas milionárias sofrerem de depressão. Tem tudo. Tem iates, tem jatinhos particulares, conhece o lugar que quiser. Ah, eu quero ir agora lá numa ilha. Ah, pega o jatinho, vai. E ainda assim, são pessoas dependentes de remédios, porque são deprimidas, porque não tem alegria, não tem felicidade, não tem contentamento. Então, de que forma o apóstolo Paulo venceu esses dois ladrões de alegria, que é a inquietação e a ansiedade? Paulo diz: eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. Irmãos, o que passou, passou, tchau, fui, vai embora para frente. A gente que fica lá no passado, fica remoendo, aquela coisa que não foi resolvida, que poderia ter sido já apagado da sua história. Você fica gastando energia com as coisas que já passou, não volta mais, já foi, já deu. A ansiedade pode nos levar a ter 4 tipos de problemas. Primeiro problema: a ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Vou dar um exemplo aqui de Jesus. Olha
como muitas vezes nós criamos um problema fictício, um problema que foi gerada pela nossa mente perturbada, porque os discípulos olharam para Jesus. Jesus estava vindo ao encontro dos discípulos sobre as águas. Vocês conhecem muito bem o texto. Jesus estava vindo como um socorrista, alguém que ia socorrê-los. Mas eles olharam para Jesus, olha o que a ansiedade faz. Enxergar um problema que não existe. Eles olharam para Jesus e viram, está vindo um fantasma. O texto usa esta palavra. Eis que eles olharam e viram um fantasma. Ao invés de ver Jesus, viram um fantasma. Tem muita gente assim. Ao invés de ver Jesus, estão vendo fantasmas nas vidas. Você já viu algum fantasminha já? Não viu? Casa para tu ver, meu irmão. Casa para tu ver. Beijinho para minha esposa. Deus abençoe. Está lá assistindo na internet. Eu ponho ela de castigo, ela tem que assistir de internet. Entendeu? Segundo problema, a ansiedade tem o poder ou de aumentar ou de diminuir a sua capacidade de resolvê-los. Então, uma pessoa ansiosa, ela olha para uma casa de cupim e pensa que está diante da montanha do Everest. Ela aumenta o negócio. Veja você que os ansiosos são como os espias de Israel. Só enxergam gigantes, só enxergam dificuldades à sua frente, e quando olham para si mesmo, se veem como gafanhoto. Os espias olharam para Golias e viram um problemão. Davi olhou para o mesmo Golias e viu a vitória. Então, há muitas pessoas que já não conseguem mais resolver os seus problemas, de tão ansiosas que são. Você conhece alguém ansioso? O cara ansioso, ele briga, Leonardo, até com a Alexia. Alexia, toca música. Alexia começa a tocar. Não, peraí, não é essa música que eu quero outra. Discute com tudo. Quem tem Alexia aqui? Aqui na igreja, que eu saiba, só o Edevaldo e a Flávia, que eu já peguei brigando com a Alexia. Aquele aparelhinho que faz tudo dentro de casa. Olha, terceiro problema. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade. A ansiedade, em suma, é falta de confiança em Deus. Onde começa, presta atenção, hein? Onde começa a ansiedade, termina a fé. Então, muita calma nessa hora. Deus está no controle de tudo. É Deus que nos guarda, é Deus que guarda nossos filhos, é Deus que guarda nossa casa, é Deus que guarda a gente. Você vê aí, esse ano tão tenebroso, tudo que você liga de televisão, só desastre, sinistro, morte. Olha, que ano melancólico foi o ano de 2020. E ainda assim, você está de pé, não está? Deus guardou você. Talvez você tenha até estado em grupos de risco, talvez aqui na igreja temos muitos irmãos que trabalham na área da saúde, enfermeiros, né? Estão ali em constante enfrentamento com o vírus e tal, e Deus os guardou e tal. Então nossa confiança está onde, meus irmãos?
Nossa confiança está no Senhor. Ele cuida de nós. Ele cuida de você. Ah, mas pastor, eu tive meu rendimento lá, a empresa baixou um pouquinho, porque eu tive que trabalhar home office. Filho, você está empregado. Há mais de 18 milhões de desempregados no Brasil, São Paulo, no Brasil todo. Você está empregado. Está ganhando um pouquinho a menos, mas está empregado. E aquele pai de família que ficou desempregado na pandemia e que não conseguiu ainda a recolocação. Se coloca no lugar dele, pagando aluguel, pagando condomínio, pagando o carro que ele comprou. Então, se a gente não confiar em Deus, irmãos, a gente fica doido da cabeça. Porque a sociedade está cada vez mais assim, acelerada, e nem sempre você consegue acompanhar esse aceleramento. Eu não falei. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocar nas coisas temporais. Então, uma pessoa ansiosa, ela restringe a sua vida apenas ao corpo e as necessidades físicas dela. Então Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e negligenciam a alma. O que Jesus falou para aquele rico fazendeiro? Jesus o rotulou, Jesus chamou ele de louco. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Vestes, celeiros e comida. Um dos homens mais ricos do planeta, o Rockefeller, ele afirmou que o homem mais pobre que existe é aquele que só possui dinheiro. Então, nós vencemos a ansiedade conhecendo o que está te deixando ansioso. É a preocupação com o futuro? Olhe para os seus pais. Tiveram menos estudo que você. Moraram numa casa talvez até inferior à tua. Viajaram menos do que você. Talvez se vestiram de forma muito mais modesta do que você. E veja como Deus cuidou dos seus pais. Os nossos pais guerreiros. Né? Nossos pais tiveram 4, 5, 10 filhos. Nossos avós 20, os nossos bisavós 30. E a gente penando para cuidar de 1 ou 2. Por isso que eu falo do Emilson, que é uma inspiração para nós, que ele conseguiu chegar no 3º. O 4, que o Tiago vale por 2. Então, verso de número 23, a ansiedade, pastor Emilson, ela é cega, ela é enganadora, ela nos dá uma visão falsa da vida, uma visão falsa de nós mesmos, uma visão falsa de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita do que vestimos e do que comemos. Ficamos tão preocupados com o meio que esquecemos o fim. E o fim, sabe qual é, irmãos? É que você existe para glorificar a Deus. Eu e você existimos para esta finalidade. Então, quanto mais ansiosos ficamos com essa vida aqui, esquecemos daquela vida lá. Verso de número 30. A ansiedade, ela, diz o texto, Jesus fala que ela nos torna semelhante ao pagão. Por isso que a ansiedade é incompatível com a fé cristã. Um crente ansioso é uma contradição, porque como ele pode encorajar as pessoas a confiar em Deus, se ele mesmo
não confia em Deus em relação às coisas dessa terra. A ansiedade pode nos levar a dar um mau testemunho. Jesus está dizendo que a ansiedade aqui é característica de quem? Dos gentios, dos pagãos. Como é que um filho de Deus, convicto, pode vencer a ansiedade? Então, em primeiro lugar, você vence a ansiedade sabendo que Deus é seu Pai e que Ele conhece todas as suas necessidades. Quando confiamos em Deus, a fé é o antídoto para a ansiedade. Paulo nos ensinou a vencer a ansiedade através da oração em Filipenses capítulo 4. A ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado. É quando olhamos para a vida através de uma perspectiva errada. Quando você olha para a vida da perspectiva de Deus, você então descansa, porque você sabe que Deus vai cuidar de você. Quando nós buscamos o reino de Deus, Deus se encarrega de cuidar das nossas necessidades. É difícil crer assim, irmãos? Precisa fazer voto, precisa fazer campanha, precisa ajoelhar, precisa ir até a Aparecida, voltar, precisa ir para Israel, precisa se batizar no Jordão. É só crer. Creia. O que, Manel? Amém. Amém? Então nós recebemos um grande livramento ontem. Né? O nosso sobrinho hoje, poderíamos estar fazendo um velório dele. Mas estamos aqui dando testemunho para a honra e glória do Senhor, do livramento que ele recebeu. Então o sofrimento vem a todos. Todos que passam por esse mundo vão experimentar algum tipo de sofrimento. Se você não experimentou ainda, então não se preocupa que antes da sua partida você vai experimentar. Agora não fique ansioso. Confie no Senhor. Esse é o último culto do ano. Deus está falando para a igreja de forma carinhosa. Eu cuido de vocês. Cuido de vocês como a menina dos meus olhos. Cuido de vocês com um amor que é sacrificial. É maior do que o amor de mãe. Uma mãe cuida do seu filhinho. Uma mãe deixaria uma criança atravessar aqui a avenida sozinha? Não, pega no colo, carrega, vem aqui meu filho. Deus está fazendo isso comigo e com você. Ele está nos carregando há anos. O diabo está doido para vir com o chifre dele e zoar o barraco, mas Deus segura. Deus segura a gente, Deus nos sustenta, Deus nos acolhe, Deus nos protege, ordena os seus anjos a nosso respeito. Eles ficam tudo de espreita, querendo pegar, querendo jogar dardo inflamado, tal, mas nós temos a couraça da justiça, o capacete da salvação, os pés da evangelização. Nunca duvide do amor de Deus por você, porque você tem sido cuidado. E não seja ingrato. Segundo lugar, saiba que Deus se agradou em dar-nos o seu reino. Nós devemos saber que Deus já nos deu coisas mais importantes do que as coisas materiais. 3 coisas que Deus nos deu mais importante que as coisas materiais. Primeiro, Deus nos deu o seu Filho. Ele é nosso. Jesus é nosso. E Ele não nos abandona. A gente pode abandoná-lo, a gente fica de birra, a gente fica triste, a gente foge, a gente corre, mas Ele não foge de nós não.
Lá em Hebreus diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Segundo, Deus nos deu a salvação. Salvação não se compra em lugar algum. Salvação é dádiva de Deus, é graça. Terceiro, Deus nos deu o seu reino. Você nunca teve um reino, cara. Agora você está ganhando um. Ganhou um. O que você fez? Nada. Ele fez tudo. Ele te convenceu. Ele providenciou o teu perdão. Ele providenciou o filho, a expiação. Ele te acolheu, preparou uma igreja para te receber. Nós não salvamos vocês, nós só recebemos os salvos. Os salvos vêm aqui, senta aqui, participa, celebra, ouve a palavra, cria amizades, relacionamentos, começa a servir a Deus, mas tudo isso vem de Deus. Então, em terceiro lugar, verso 31, saiba que quando cuidamos das coisas de Deus, diz o verso, que Deus cuida das nossas coisas. Olha, pastor Emilson, aqui nós temos uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus. A ordem é buscar os interesses de Deus. A ordem é buscar a agenda de Deus. E a promessa? A promessa é que quando nós buscamos as coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Ele vai acrescentando a você o que você precisa. O que você precisa? Do que você precisa? Deus faz hora extra em favor dos seus filhos. Ele trabalha para os que nele confiam. Então eu estou, como diz na linguagem dos jovens aí, eu estou sussa, estou suave, pastor. Sei que ele cuida de mim da hora que eu acordo. Eu lembro quando eu fiz a cirurgia agora, uns 3 meses atrás, cheguei no hospital numa crise terrível, uma dor, gemendo, gritando, e minha mulher rindo de mim. Aí, olha o machão aí, ó. Aí o médico que marcou lá a minha cirurgia, mandou um zap para mim. Depois vocês editam isso aí, pelo amor de Deus. Doutor Rafael mandou o zap para mim. Aí eu vi aquela foto assim, eu cliquei no status e pum, para ver. Aí tá lá o doutor Rafael, no barco, com a garrafa de Black Label. Eu falei, meu Deus, tomara que no dia da cirurgia ele nem chegue perto dessa garrafa. Vai que ele faz outra cirurgia, né? Ao invés de tirar a vesícula, tire outra coisa, eu estou lascado, né? Mas depois eu parei a pensar, quer saber uma coisa? Eu vou orar pelo doutor Rafael, porque eu sei que ele é resposta de Deus na minha vida. Ele estudou, eu não, eu sou ignorante, nem sei falar direito, mas ele estudou. E Deus vai usar ele para tirar um mal da minha vida. Então eu creio que Deus usa todas as coisas. Cuida do corvo, cuida do lírio, cuida do médico que te atende, cuida do patrão que te emprega, cuida do teu funcionário, cuida da tua saúde, cuida de tudo. Em quarto lugar, saiba que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos, porque Jesus está aqui nos desafiando no verso 34, a buscar uma riqueza que não perece, para juntarmos um tesouro que está no céu, colocar o nosso dinheiro, bens, vida e serviço do seu reino.
No reino de Deus, aprenda uma coisa: você só recebe o que você dá. E você só perde o que você retém. Captou? A grande questão aqui no verso 34 é: onde está o nosso tesouro? Pergunte para o abençoado que está do teu lado aí. Pergunte assim: onde está o teu tesouro? Aonde está o... Se você perguntasse para a Adriana, ela ia falar assim: está lá na igreja agora pregando. Certo, cachorrão? Então, conclusão. A ansiedade nos mata aos poucos. Ela rouba as nossas forças, ela mata os nossos sonhos, ela mata a nossa saúde, ela enfraquece a nossa fé. A ansiedade tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos do que cristã. Jesus nos comparou a ímpios, a gentios, a pagãos. Então, os hospitais e sepulturas estão cheias de pessoas ansiosas. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo e da preocupação do amanhã. Então, dizem os psicólogos que 75% das coisas que nos preocupam jamais irão acontecer. Então, veja como que você se preocupa à toa com coisas que não vão acontecer. Se alguma coisa nos rouba as forças hoje, significa que nós estaremos mais fracos amanhã. Então, significa que sofremos desnecessariamente o problema que não chega. E quando chega, sofremos duplamente. Porque já sofremos da ansiedade antes de chegar e sofremos depois que ele acontece. Então, irmãos, eu posso dizer para vocês que esse ano de 2021, quero liberar aqui uma palavra profética para os irmãos, de que você que está preocupado, porque é lógico que as pessoas ficam preocupadas, num cenário tão sinistro desse, as pessoas ficam preocupadas mesmo. Mas eu quero acalmar o teu coração. Deus está no controle da sua vida. O joystick está na mão dele. Ele está por dentro de tudo, viu? Então você fique tranquilo que pode ser que 2021 ainda tenha alguns respingos da crise, mas Deus está com a gente. Não vai te faltar nada, meu irmão. Não vai te faltar nada. Ele vai suprir você em todas as suas necessidades. Às vezes eu estou dando assim, aconselhamento para noivos, né, que querem casar, né? Eu procuro desencorajá-los, mas eles não me ouvem, né? E eu vejo as preocupações dele, mas pastor, aí o apartamento, pastor, está tão caro aqui as coisas da Sabará. Eu falo, claro que está caro, mas você já quer morar, e já quer casar e já quer morar na Sabará? Pô, a gente casava e ia morar no fundo da casa da mãe, nas quebradas, né? Lá na Belmiro Marinho, né? Depois vai melhorando a vida, né, tal. Começa a deixar os dentes embranquecidos, né? Tem técnica, né? Põe uma dentadura nova, a gente vai melhorando na vida, não é? A molecada já quer casar, já quer pegar mas então, aí tudo eu quebro neles, né? Ah, mas e o buffet, pastor? É muito dinheiro, é muita coisa, que eu tenho um sonho. Meu sonho é entrar num cavalo, cavalgando, aqueles cavalos bonitos, penteados, sabe, escovado.
unhas feitas, né? Eu falei, meu filho, eu lembro da minha mãe tirando foto da gente naqueles cavalinhos pônei que é na rua, sabe? Que é aquelas fotos de olhar assim no quadradinho. Quem tem aquelas fotos em casa? Alguém tem? Parabéns, você é um cara raiz. Você é raiz. A molecada hoje está assim. Baixa um pouco o nível aí, calma, faz seu pezinho de meia, seja sábio, né? Estuda, se forma. Não deu para fazer a festa do sonho? Não tem problema, chama a sua família, faz um almoço em família. Não dá para fazer uma decoração bonita e usar aquele vestido de R$ 3.000 de aluguel para a noiva, deixa ela entrar. Vai ali na Renner, pega uma promoção, uma calça branca, camisa branca, né? Resolve mais. Então as pessoas estão muito ansiosas, aí fica naquela neura, naquela preocupação, fica naquele desespero. Então Jesus está dizendo para nós, no último culto do ano, que ele olha como você é importante, hein? A palavra, foi essa palavra que caiu, né? Então, para enfrentar 2021, você enfrenta com confiança em Deus. Não fique ansioso por nada, tá bom? Porque Deus vai te surpreender em 2021. E eu quero fazer um agradecimento aqui à igreja, a todos vocês que estiveram com a gente durante todo esse ano, né? Eu quero agradecer aos irmãos, aos obreiros valiosos que tem nessa casa, que nos ajudou com o culto, mesmo quando nós fizemos culto aqui sozinho, praticamente era a câmera ali, e nós aqui, só o louvor, né, e os meninos da filmagem. Então a gente ficou 3 meses assim, né, então eu quero agradecê-los aqui, fique registrado, nosso agradecimento a toda a equipe aí, do multimídia, do som, da iluminação, dos voluntários que vieram, ficaram na portaria, trabalharam. Eu sei que teve ministérios que não pôde trabalhar, criança, até agora nós estamos suspensos, né? Mas os outros ministérios que tocaram, não deixaram a peteca cair. Então nosso agradecimento a todos os irmãos dizimistas, os ofertantes, que sustentou a obra, que continuou, se manteve fiel. Então assim, eu só tenho que agradecer a Deus, viu? Só tenho que agradecer a Deus pela vida desta igreja. Nós terminamos esse ano a construção, nos livramos de um custo muito alto que a gente estava tendo, né? Então assim, eu glorifico a Deus, porque Deus tem um caminho para nós no meio da tormenta, diz o profeta Joel, né? Nós não estamos sós. Então nós vamos louvar agora a Deus com essa música, né? Que fala sobre o quê? Agradecimento, Então fiquem de pé. Antes de nós louvarmos, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e nós vamos orar. Eu quero que você faça uma oração consagrando esse ano que começa na sua vida, na sua família. Sua casa vai ser uma bênção, sua família vai ser uma bênção, seus filhos vão ser uma bênção, seus pais vão ser uma bênção, o trabalho que você faz será uma bênção, o seu ministério na igreja será uma bênção. Em nome de Jesus, Pai, nós ouvimos aqui, a Tua palavra nos exortou, que nós vencemos a ansiedade com a confiança, com a fé. Oh meu Deus, muito obrigado. Eu aprendi nessa manhã que eu venço a ansiedade priorizando o reino de Deus, fazendo investimentos que sejam duradouros no céu, e não só preocupado com as nossas coisas. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que contribui, que ajuda, que serve, que adora. Muito obrigado, Senhor. E que 2021, a profecia se cumpra na nossa vida, de que o Senhor está cuidando de nós, em nome de Jesus. Louvemos a Deus
com o coração cheio de gratidão, não saia agora do culto. Vamos louvar, vamos agradecer. Você tem motivos de sobra para agradecer o que Deus fez na sua vida. Então, Laodiceia, faça o melhor para Deus aí. Vamos louvar Deus. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Você pode levantar as suas mãos como sinal de agradecimento. Agradeça ao Senhor por este ano. Agradeça ao Senhor pela tua família. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Nós te amamos, Senhor Jesus.